Zambika kala yenu. Mais um dia do queima-queima, mais um dia da cadeia, mais um dia de jejum, mais um dia de vitória. Uma caminhada não somente de e com sucesso, marchando em direção a Golgota. Chame todo mundo. Eu tenho uma mensagem para vos dar hoje. Não é nova, mas é repetição do que já é, no sentido de estimular a vossa fé e para trazer também segurança em vossos corações. Paulo dizia que repetia as mesmas coisas para a segurança deles. Paulo disse para nós nos estimularmos nas boas obras, para repartirmos o pão com os que não têm. E eu estou a repartir o pão com vocês. No partir do pão, também a palavra. Aliás, esse é o pão vivo que desceu do céu, né? Que dá vida ao mundo. Hoje, agora, você pode entrar no Facebook, gira, 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 já não vais ver a minha foto. Sabia, né? Agora mesmo, quando terminei de orar, peguei no Facebook. Raramente faço isso. Teria deixado de fazer. Só fui fazendo assim, passa também, né? Antes, assim. Ah, fui até lá no fundo, nada. Onde estão então os cães? As abelhas? Luquima, já fizeste isso também? Quem é que também está a achar estranho? Que antes você não procurava a minha foto? Já, né? Colino. E aí, Combana, olha, é verdade, todos a confirmarem. Eu procurei, fiz de propósito, porque naqueles dias era só abrir o Facebook e automaticamente já via os malvados, os demônios de Sambizanga. Não abria, mas só via e passava. Quando eu queria mais ou menos entrar na live do Facebook. Hoje fiz de propósito, disse não, vou ainda, vou ainda fazer o que eu nunca mais fiz. Vou pesar a pulsação aí do quê? Das abelhas. Olha, girei, 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 avancei, 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 nada. Agora, isso agora tá assim. Olha, o mundo espiritual é sério. O mundo espiritual é muito sério. Não é somente verdadeiro, também sério. Há uma seriedade das manifestações espirituais no físico. Parecia que aquilo era uma eternidade, né? Parecia que nunca mais ia cessar. Parecia que até irmos para o céu, viveríamos aquela intensidade, a ofensiva, as bombas que eles atiraram contra nós, mas porém não mete medo. E eu sabia o que eles, por que fizeram aquele investimento. Eu já vos falei qual foi a causa. Apesar da visibilidade também do
da investida do Principado me apresentar na Angola. Mas eles tinham como um propósito também, acima de tudo, evitar a morte do leão e da mulher. Ou então o homem, a mulher e o marido dele. O corpo e a cabeça. Eles sabiam que a situação estava crítica, que o quarto monte já estava à deriva, que não se encontrava mais na sua superfície, que a qualquer momento poderia cair. E que a mulher, o tempo dele também estava a chegar em que seria sacrificada. Então fizeram um barulho que você não imagina. Agitaram os ventos, os anjos agitaram as suas asas, assopraram ventos, correram rios, houve enchente. Quem é que teria sonhado esse momento antes de acontecer? Quem é que sonhou, viu nas redes sociais uma perseguição terrível? Não, você já sonhou há muito tempo. Estou a falar antes que acontecesse, naquela semana ou mês, tu tiveste uma visão que as redes sociais só comentavam, falavam mal do homem. Então, eu quero vos dizer que a vida na Terra é mesmo assim. Esses momentos sempre vão te seguir. Os momentos de alegria e de tristeza. Momentos de tribulações, momentos de consolações. Paulo fala disso. Diz que por causa de Jesus Cristo existem muitas tribulações. Mas também nele, Jesus, abunda toda a nossa consolação. Veja só a investida. Começou no espírito. Já falei aqui. Jogo, céus fechados, fogo. Voltei a sentir o fogo do inferno que teriam trazido no sequel através de um tubo. O tubo que ligava até o inferno e trazia o fogo até em casa. Voltei a sentir aquela temperatura como no tempo do coronavírus. E os demônios atacavam na minha mente e diziam: estás com corona. Mas eu rejeitava isso. Até que se entendeu a fase que estava a se passar. Era a preparação para ir para o inferno. Começou com muita aflição na alma, quentura por dentro, fogo. Até onde eu orava, tive uma visão que eles colocavam lá agulhas. Tá vendo agulha? Esses gajos são maus. Eu vi um bruxo a colocar agulha. Não somente agulhas por terra, por baixo, e também ferros, pontiagudos, fiados, em volta de mim. Quer dizer que bastava só se mexer assim, aquilo você dobrava o joelho, aquilo me picava, tudo no espírito, não era no físico, mas sentia dor no físico. Eu vi isso tudo, vi fogo, vi agulhas, vi pregos, vi ferros agora. Mas eles não conseguiram impedir o que eles queriam que se impedisse, que era a morte da mulher e também do quê? Do leão, que é o marido dele, ou cabeça dele. A prostituta morreu e o leão morreu. E depois disso, agora entraram, cessaram o quem? As abelhas e começaram a fechar a igreja. E foram no Saurim e fizeram demonstração de poder.
e esperaram para ver qual seria a minha reação. E eu reagi duramente. E fizeram os fiscais uma visita no que fica. Encontraram um menino também aí, cheio de emoções, que estava há menos de um mês na igreja e queria falar em nome da igreja. Mas isso tudo era recado que eles estavam a dar. Estavam a dizer, eles sabiam que, perguntaram por mim, sabiam que eu não vou na igreja no meio da semana, eles sabem. Por que que eles não foram no sábado e domingo? Depois eles confirmaram, não, nós sabemos que eles só vêm sábado e domingo. Então foram fazer o quê? Foram para encontrar um discípulo para o recado chegar. Pressão psicológica. Eles pensavam que eu tinha medo de fechar a igreja. E eu ainda de abuso lhes falei, estou à vossa espera. Se apresse. Podem vir fechar. E eles esperavam que no Saurimo eu mandasse lá o discípulo para ir me representar. E sabe o que iam lhe dizer? O povo líder tem que aparecer aqui. Ouviu? O líder tem que vir para tratarmos o assunto com ele e não com vocês. O líder não se movimenta, então não podemos fazer nada. Ou então eu dizer, então vamos transferir o processo em Luanda. Eu acho que não fazem isso, né? Transferir o processo em Luanda, que é para ele ir lá em Luanda. Assim, qualquer coisa. Assim. Então, ou esperavam que eu mandasse a Kátia para ir. Não, né? Estavam à tua espera, Cati. Ele já te conhece. Será que a Kátia vai vir ou quê? E eu falei aos rapazes, não vão. Ninguém vá. Fica mesmo assim. Deixa eles fecharem. Até a própria diretora está ligada a cobrar. Ah, estava à espera deles, não vieram. Ninguém vai ir. E eu quero também avisar aqui às pessoas. Eu recebi uma notícia agora aí. Que a dona Flora mandou uma mensagem a quem? A Sony. Lamentável. Que está a receber mensagens. Como é que se diz aquelas mensagens que os autores não dão a cara? Como é que é? Chama-se quê? Mensagens anônimas. Ameaçar o casal. As mesmas mensagens que mandam para a mulher, mandam no marido. Ameaçar que vocês vão morrer. Vocês são que fecharam a igreja, são culpados, vocês que fecharam a igreja. Vocês vão morrer, vão ser encontrados mortos na rua. E não sei quem. Não façam isso, o povo do Saurimo. Se são do Saurimo, não estou a dizer que são do Saurimo. Qualquer lugar onde você se encontra. Essa igreja é viva. Não seja Pedro, não. Esses são altamente infiltrados, que é para manter, criar conflito entre nós. Se alguém da família do casal está aí, sei lá, amigo, não sei, diz a eles que a igreja não tem nada a ver com isso, tá? Ok? Se o dito Maranjal, que é dito Maranjal, entendeu já naquele tempo que o acidente, ele estava no volante a carregar a noiva. Eu falei, meu calma, me ajuda aí. O carro que me deram não tem motorista. E o Dito disse, não, vou te ajudar. Coitado, quase que morreu, o Dito. Ele gritou, são as guerras do Marcelino. Essas são as minhas guerras. Não procuram culpados. Não dizem que o fulano. Nem mesmo o regime tem condições de fazer isso. Eu já vos falei quem é que fez isso. É o Principado. Esses humanos estão a ser usados. Qualquer um que eles lhe usarem neste meio,
Nós não temos que olhar para ele. Agora, quem for usado, Deus depois vai lhe matar, para depois matar aquele que usa o co-principado. O principado, como ele é espírito, só no tempo dele que eu vou lhe destruir. E ele sabe. Ele conhece até o dia e tudo. Então, parem com isso. Se você está a falar em nome da igreja, por que você não apresenta a cara? Fazer mensagens anônimas. E segundo disseram que eles foram para a polícia, para a Unitel lhes disse que só o SIC é que pode fazer isso. O SIC orientou para que se fizesse investigação. São pessoas, números que são comprados hoje e descartados. Existem esses números, né? Isso que já não existe. Antigamente se comprava na rua, não sei o que. Existe até hoje. Eu pensei que tem que ir mesmo lá na Unitel para dar o registro, o nome. Afinal, existe. Bom, eu ando ultrapassado. Eu pensei que tudo mudou. Veja, são esses números. Eles compram, mandam mensagem e o SIC lhes disse, não, esses são números que se compram, que é assim, usam e depois deletam. Não tem dono, não tem registro, pronto. Do nome, número, porque é o dono do bem, do telefone. Veja só. Então, se você é da igreja, você é sério, você serve, você ama a igreja, você precisa ir comprar um número que é para você mandar uma mensagem. Dá cara. Se você tem informação que o casal são culpados para a igreja fechar, por que vocês não falaram comigo? Já o facto de você mandar mensagem em números descartados, não sei como é que se chama esses números aí, é porque você também não ama a igreja, você também é um outro inimigo. Você quer o seu problema, você quer que mais ou menos o casal tenha problema com a igreja. Hein? Para o casal achar que a igreja é que está a lhes perseguir. Nós não somos como a religião. Nós, quem sair da igreja, ele é livre. Se até aqueles que saíram blasfemaram, nós não lhes temos como inimigo, não andamos a lhes perseguir, a lhes mandar recado, ameaçar. Ainda ameaçar, vocês vão morrer. Acho que a Stene faz isso? Não, me falam ainda vocês. Stene mata a pessoa. Stene não é Pedro, não, que pega na espada para quê? Para cortar a orelha do quem? Do Malco. Nós estudamos espíritos. Para nós, eu vos ensinei minha vingança. Eu quem? Deus. E no tempo que resvalar o seu pé, ele vai visitar a pessoa. Não é usar da mesma linguagem. Vocês querem fazer isso de religião, né? Vocês não vão conseguir. Isso é igreja viva. Ok? A igreja fecharam, deixa o dono da igreja resolver o problema dele. Se eu, que sou representante do dono da igreja, não estou a ameaçar pessoas, estou a lhes ameaçar assim no espírito, não é no físico. Estou a dizer, vocês vão cobrar, vão pagar, vocês vão sentir a mão de Deus. É só. Mas eu não posso preparar uma pessoas para ir, isso já é tipo universal. Preparar bandidos para ir assaltar os outros, romper a madrugada para irem não sei quem, bater os outros pastores da reforma. Hã? Ou então preparar um grupo para enfrentar a polícia, para romper as portas. Veja só, eles estavam lá escondidos. No domingo, eles pensaram que os rapazes iam romper os calhados para dar culto. Se enganaram. Nós não somos disso, eu já falei. Isto não é assim. Hum? Isto vocês só estão a achar que eu sou um problema. Porque vocês amam o mundo. Estou a falar o sistema desse mundo. Porque vocês são do diabo, vocês não querem se converter. Senão, eu vim para pregar a paz, justiça. Aqueles que me seguem são os homens mais justos da terra, que não se defendem na carne, que não devolvem o mal com o mal. Então não é esse o mundo que vocês andam a lutar para quê? Para transformar? É esse que eu vim vos trazer. Vocês não andam a trazer paz, a falar de paz, justiça. Só que vocês são falsos, né? Estou a falar vocês, o mundo, o sistema desse mundo. Vocês falam de paz, mas vocês não amam a paz, vocês gostam de guerra, vocês gostam de confusão, vocês gostam de tudo, bagunça. E eu vim trazer a paz, e a justiça, e a alegria nos... Que é isso? Então, você que está a fazer isso em nome da igreja, eu te rejeito. Tenta só voltar a fazer isso. Qualquer um que mandar mais mensagem
ameaçar alguém, pode ser. Daqui a pouco vão começar a ameaçar as pessoas do que do governo, lá na província. Eles ameaçar para dizer que a igreja está a fazer isso. Eu rejeito isso. Eu nunca ensinei isso. Esses não são da igreja, não. Eles são bandidos entre eles. Ou então são pessoas que estiveram na igreja, que estão a retalhar para criar confusão na igreja. Ou então pessoas que estão na igreja que são inimigos da igreja. Se estão na igreja, são inimigos da igreja. Por que estão a comprar telefones na rua? Para não serem descobertos. Tenha medo de quê? Eu, quando estou a falar, estou a me esconder. Estou a falar, todos que participaram, direto ou indiretamente, vão pagar. Assim como eu falei, todos que atiraram pedras vão pagar. Eles não ouviram? Ouviram. No meio deles tem lá pessoas grandes, não sei o que, influentes, que estavam a partilhar, a dar comentário. Não começaram a pagar. Ficaram com medo, pagaram. Vieram me fazer o quê? Não fizeram nada. Agora você está a mandar mensagens secretas ou anônimas em nome da igreja? Não, a igreja não faz isso, ok? Então avisem aí o casal aí, pá. Nós não temos nada a ver com isso. Se eles têm problemas deles com algumas pessoas lá que se entendem, não envolvem a igreja, não. A igreja fecharam e a igreja mudou o método de trabalhar. E não é segredo. Não estou aqui a falar em segredo. Mudamos o método. Vamos continuar a pregar. Os pastores, os discípulos estão recomendados a isso. Nas casas. Eu quero ver e você vai vir, o polícia ou então a cultura que vai vir, que vossa igreja está fechada, vocês não podem orar. Aí eu vou chamar a quem? A Kátia. Kátia, segundo o direito do Estado laico, me fala aí, o que diz a Constituição? Que o Estado é laico e as pessoas, a liberdade religiosa. Quê? Direito à liberdade. Kátia, fala, reunião em quê? E reunião não sei o quê. Liberdade religiosa. Claro. Você vai dizer que você não pode orar? Você vai dizer que você não pode orar em nome de Maomé? Não. Se ele orar em nome de Maomé, eu quando falei, eu vou colocar teocracia. Só que a minha teocracia será diferente. Isso parece que trouxe mais ira, né? Da teocracia é que trouxe mais fúria. E eu estou a esperar o que fica para que vão fechar. Espera, como é que é? Não tem problema não. Ou você está a pensar que... Por isso, ainda vou continuar a falar. Qualquer situação que acontecer contra a igreja, quem fala em nome da igreja sou eu. Eu. Se eu te mandar, vai me responder, vai. Se eu dizer não vai, não vai. Aquele miúdo lhe tirei do quem? Da igreja. Estava num bem bom, quarto onde tinha sé, hein? Um quarto sozinho, comer bem. Senti compaixão dele, queria ir no mato, fica aqui. Falou em nome da igreja, lhe tirei. Vai lá no mato, já. Ainda lhe dei passagem. Vai. Ainda perguntei, como é? Já chegou, já? É irmão do quem? Do meu sobrinho. O filho do meu irmão. Aquele irmão dele de mãe. Então, para o meu sobrinho não ficar abalado e tal, ainda lhe dei passagem. E passagem bem grande. Eu, eu creio que ele falou, é mesmo Deus, esse homem. E se ele continuar a servir, o subsídio dele que ele recebia, ele não vou tirar. Já falei na Sony para manter agora. Se ele voltar no crime no mundo, aí não vai receber nada. Então, ó, vistes, não temos nada a ver com isso. Visem aí, não é para você lhes mandar mensagem, só para quem tem relação, amizade com ele, não sei o quê. Eles vão ouvir, aqui é rápido. Aqui é rápido. Que nós, como igreja, eu como líder, não temos nada a ver com isso. Se tem pessoas da igreja que fizeram isso, eles fizeram de má fé.
Ninguém tem o direito de fazer isso. Nós somos do espírito, não somos da carne, não. Nós encaminhamos tudo no espírito. Nós aceitamos perder, aceitamos sofrer, aceitamos padecer por amor àquele que deu a sua vida por nós. Agora, esses são carnais, estão a ameaçar a morte. Veja só, pode. Isso é mesmo o serviço secreto que faz isso. São eles, que é para manchar a igreja, para dizer, olha, a igreja não sei o que, está a ameaçar a morte. É mentira. Não existe nada disso. Se a mensagem foi enviada, por isso eles não deram resposta. Possivelmente eles acharam aí os nomes, são seus colegas, pois está a mentir que estão a deitar fora. Ouviu, né? Não, eles deram conta que não são serviços secretos que estão a fazer isso. E por isso estão a mentir porque estão a comprar na rua. A próxima, se alguém mais mandar mensagem em nome da externa, ameaçar qualquer que seja na carne, vai perecer. Termino a minha exortação, não a pregação. Agora começo a pregar. Por que que quando a pessoa é liberta do pecado e se converte a Jesus e nasce de novo, Jesus convida essa pessoa a tomar a cruz? Para que serve a cruz? Eu estava a conversar aí com os ministros e eu prometi que viria tratar esse assunto aqui. E Jesus disse: se alguém quer vir após mim, deve se negar a si mesmo e deve tomar a cada dia a sua cruz e deve seguir-me. Nós sabemos que a libertação e a conversão vem através do arrependimento e da fé. Porque esse mesmo que disse, se alguém quiser vir após mim, ensinou como se converter, como nascer de novo, como ser liberto do pecado. Diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho, e sereis salvos. E os salvos que aceitaram seguir, porque para você se arrepender e crer, você aceitou seguir Jesus. Então você acha a salvação na primeira atitude, não é ao seguir Jesus. Não. Arrependa-te e creia no Evangelho. E quem o faz no espírito, ou isto é, em verdade, verdadeiramente, não na falsidade, ele é liberto do pecado. O que é isso se arrepender? Se arrepender é você reconhecer que você cometeu tantos pecados e és um condenado, és um pecador, és um ímpio, um desviado, que vai para o inferno. Agora você quer escapar da condenação e você depois descobre que só tem um que pode te salvar. Então você vai crer nesse um que se chama Jesus, o único, vai se arrepender de tudo que você tem vivido, praticado e tomar a atitude de seguir ele. E você sabe que quando se segue Jesus, já não é para viver as práticas antigas. Por isso o arrependimento foi verdadeiro. Não é mais para viver as mesmas práticas, é para mudança. E como isso é algo espiritual, o espiritual entra em ação para que aconteça a libertação, para que aconteça o perdão, para que aconteça a purificação. Entenderam?
Deus entra em ação através da tua fé e também do arrependimento verdadeiro, sincero. E ele entra em ação para quê? Para te purificar, para quebrar as algemas, para te libertar do pecado, para te lavar do pecado. Então, nisto está a salvação. Ok? E os salvos são orientados a seguir Jesus. E os salvos são orientados a seguir Jesus carregando a sua cruz, não as suas cruzes. Cada um tem a sua, né? Carregando a sua cruz, seguindo Jesus, isto é, a cada dia. Até quando? Se carrega a cruz até a morte. Não tem mais ou menos um troço que é para a cruz e outro não. Carrega essa cruz até quando você entrar atrás da cortina do tempo. Ou então você deixar esse mundo dos mortais e entrar no mundo dos vivos. Porque você foi salvo no dia que você aceitaste Jesus, ou então creste e te arrependeste. E o Espírito Santo, ou antes que o Espírito viesse, o sangue de Jesus te lavou, te libertou, e o Espírito Santo veio e fez morada em ti. E assim você se tornou filho de Deus. E então, como filho de Deus, és ensinado a permanecer. Permanecer o quê? No caminho. E permanecer no caminho é seguir Jesus. E seguir Jesus é com cruz. Não é sem cruz. E para que serve a cruz? Vamos lá ver quando é que começa a cruz. Ela não começa no Novo Testamento, não. Mesmo no passado, a própria lei fala: maldito é aquele que for pendurado na cruz. Antes de Jesus, já se fala da cruz. A cruz era lugar onde todos os malditos eram mortos. Era uma pena de morte tão cruel para homens condenados a uma pena mais agravosa da morte. Existiam várias formas de matar, como apedrejar, ok? Mas uma delas é essa. E esse era a mais grave, que é para pessoas mais ou menos hoje altamente perigosas, aliás, pessoas, como se diz no direito, que cometeram crimes hediondos, então eram executados na cruz. Em vez de lhe matar, lhe fuzilar, lhe apedrejar e em pouco tempo morrer, não. Eles achavam que ele tem que sofrer ainda antes de morrer. Então lhe pregavam e lhe deixavam lá. E passava horas e horas a gemer. Depois morria. Tá entendendo, né? Quer dizer, não vai morrer logo. Um tiro na cabeça, morre. Lhe queimar, vai morrer na hora. Lhe assassinar, vai morrer na hora. Então lhe deixavam na cruz horas e horas para sofrer a dor da morte antes de morrer. Então, todos que eram executados na cruz eram chamados de malditos. Essa era a morte deles. Maldito é aquele que for pendurado na cruz. Então, por isso, não pense que Jesus Cristo é que pediu me matam na cruz. Eles aplicaram a lei que dizia que todo maldito tinha que morrer na cruz. Então, eles também agiram assim. Na lei, como Moisés ensinou, que Jesus Cristo era um maldito que tinha que morrer na cruz. Eram casos raros de pessoas que foram crucificadas. A pena de morte existia, mas são poucos que eram crucificados. O ódio contra Jesus era tão grande, decidiram lhe matar na cruz. Por isso, cortaram a madeira e lhe entregaram para carregar até no monte. E chegaram lá e lhe crucificaram. Estão a entender?
É essa cruz que Jesus agora está a convidar, aliás, a exortar os seus seguidores a carregarem. A única diferença é que Jesus carregou a cruz física, porque também a sua morte foi, chama-se assim, né, literária. Mas você no espírito. Então essa cruz também existe no espírito. Assim como a cruz foi para crucificar Jesus ou os malditos, também a cruz espiritual é para a crucificação da tua vontade, que é espiritual. Entendeste? E quando é que nós crucificamos a nossa vontade? Quando nós obedecemos à vontade de Deus. Quando você obedece à vontade, porque você tem uma vontade, e em Adão essa vontade é pecado, e Deus tem a sua vontade. E a vontade de Deus é o seu mandamento, é a sua palavra, os estatutos, ordenanças para conosco, para a humanidade. Então, você a fazer, então a guardar a palavra de Deus, você está a crucificar a tua vontade. Você, ao deixar de fazer o que você acha, mas tem que fazer o que Deus acha, estás a crucificar a tua vontade. Só que Jesus disse é a cada dia. Isso é todos os dias você vai fazer isso. Todos os dias vai viver intensamente a palavra de Deus. Todos os dias você vai viver a obediência à palavra. Todos os dias você vai se renunciar. Todos os dias você vai se negar. Todos os dias e a cada dia até no final da caminhada. E o final da caminhada de cada um é quando o último suspiro termina. Assim como também em Jesus Cristo a caminhada terminou, por isso ele falou, está consumado. E deu o último suspiro. E terminou. As dores da cruz. Quando o homem se converte pela fé, através do arrependimento e da fé, isso é graça. Você não fez nada. Fizeste o quê? Ainda ontem que você se prostituiu, já pagaste? Tens dívida. Tem não sei quem. Tens crimes. Burlas. Deverias estar na cadeia, não estás. Então, por isso, a graça é isso aí. Foste perdoado gratuitamente, sem fazer nada. E por isso, você é convidado agora a experimentar a dureza da vida. Você é convidado a seguir Jesus e experimentar todo o tipo de sofrimentos que vier por causa da sua fé. Como os escárnios, perseguições, injúrias, difamações, tudo isso por cada palavra. Mas você não vai fazer a sua vontade. Vai preferir sofrer do que deixar de sofrer. Deixar de sofrer é você abandonar Jesus. Estou a falar aquele sofrimento que vem por cada palavra, ok? E então a pessoa vai suportar as dores, as aflições, as injúrias, perseguições, por amor a Jesus. Isso é carregar a cruz. Obedecendo a Cristo, desobedecendo-se a si mesmo. Negando-se a si mesmo, fazendo a vontade do Pai. É cruz. Então, ao fazeres isso, carregando a sua cruz, você vai morrendo. O animal vai morrendo. É que você está na cruz crucificado como Jesus. Aquelas 6 horas da agonia é como você está lá. As agonias que você sentir é como aquelas agonias que Jesus sentiu lá pregado. Não pense que logo que lhe meteram na cruz morreu. Desde as 9 até as 15. Ok? Um fala a terceira hora, hoje fala a sexta hora, pronto. Vamos avançar. Então, esse período todo da agonia é o período da caminhada com Jesus. Por isso, quando você terminar a sua missão, você aprovou. Quando Jesus estava na cruz, fizeram tudo para que ele pedisse perdão, misericórdia. Fizeram tudo para que ele pedisse clemência. Fizeram tudo para que ele descesse, implorando favor. Por isso lhe insultavam.
Então, enquanto você segue Jesus, também o mundo vai fazer tudo para você desistir de seguir Jesus. A tua vontade vai te implorar para você não fazer isso. A tua carne vai te dizer, não faça isso, você é muito jovem, você é mulher, vai viver a vida, deixa isso para os velhos. Isso não funciona. Os vizinhos, colegas, aliás, é isso que se vê nesse momento, né? A igreja foi apedrejada e quantos de vocês receberam chamadas, convites e não sei quem, ameaças? Hein? Uns choravam, os parentes choravam para trazer pena. Não faça isso. Esse homem é um perseguido. Esse homem é um herege. Esse homem vai te matar. Você é muito nova. Sai dali. Mas você resistiu. É assim a caminhada. A mortificação é com a cruz. Estás a ver esses animais que eram sacrificados no altar? Vocês só dizem que é Jesus. Você também. Você também é um animal pascal. Você também é um sacrifício no altar. Você também é um sacrifício. Você não é sacrifício para o pecado. Sacrifício pacífico. Hein? Só houve um sacrifício para o pecado, que é Cristo. Mas não existia somente sacrifício para o pecado. Todos os anos, uma vez por ano, eles sacrificavam um animal, que era sacrifício do pecado. E esse animal não era queimado no altar, que representava Cristo, lhe levavam fora do altar. E este animal era considerado como um animal imundo, que se tornava imundo porque os pecados da nação eram confessados e o sacerdote colocava a mão na cabeça do animal, havia transferência dos pecados. E desde aquele momento, aquele animal não poderia ficar mais aí dentro. Era considerado como um animal imundo. E tinham que lhe tirar dali e lhe levar para fora da cidade, para ser morto, para não contaminar a cidade. A mesma coisa que fizeram com Jesus. Esse aqui é Jesus. Por isso Jesus falou o ano aceitável do Senhor. Proclamar o ano da libertação, da redenção. Mas agora existia outro sacrifício. E que eram feitos no altar. As pessoas que pecavam, as pessoas que davam ofertas pacíficas, as pessoas que davam os seus dízimos, e outros sacrifícios, da lua nova, do sábado, sei lá, tantos sacrifícios. Por isso o fogo não se apagava no altar. O fogo não se apagava, nem de noite, nem de dia. Para não falar dos sacrifícios contínuos. Da tarde, da manhã. É muito sacrifício. Ouviram? Por isso Paulo entendeu bem. Ele disse que temos que apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo. Assim como os corpos dos animais eram apresentados no altar, também os nossos corpos devem ser apresentados a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo acrescenta, esse é o nosso culto racional. Entenderam? Assim como os sacrifícios dos animais foram proibidos porque o sacrifício o verdadeiro já foi feito, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então também os nossos corpos entraram como animais para serem sacrificados. Por isso você carrega a cruz. O altar é a cruz. O altar é onde os animais eram mortos. Hoje, para você, é a cruz, assim como foi para Jesus. E veja só o que Elias fez no Monte Carmelo. Primeiro, reparou o altar. Ouviu? O que é isso para o altar reparado? Conversão, novo nascimento, arrependimento. Para quem já nasceu de novo, que está em pecado, confissão. Para voltar a estar limpo. Para quem nunca nasceu de novo, novo nascimento, para ser liberto e lavado, para ser limpo. É o altar reparado. Elias encontrou o altar quebrado. Altar quebrado significa homem desviado, espírito religioso, sacrifício na carne. Um Deus desconhecido. Sacrifício imundos. Aos deuses estranhos. E se é o Deus vivo, como adoração do templo. Nem no templo em Jerusalém, nem no monte adorareis ao Pai. Ambos sacrifícios e ambas adorações rejeitadas. Mas como era em Israel, é o espírito religioso. Por isso o altar estava quebrado.
Pecado. A primeira coisa que fez Elias é que, olha, o que eu prometi falar aí ao servo, nem estou chegando. É muito complicado. Deixa mesmo o Espírito fazer a obra dele. Vocês estão a esperar que eu... Eu estou a tentar entrar lá, sinto uma... Quem é que já pensou nisso? Há uma reação a me tirar dali, mas eu sei que vou chegar lá. Ok? Ouvistes? Ele reparou o altar que estava quebrado. Ele não levantou, pegou o sacrifício para pôr no altar. Primeira coisa que ele fez, reparou o altar que estava quebrado. E depois é que ele pegou um sacrifício. E não era um animal imundo. Porque Deus rejeita os animais imundos no seu altar. A imundícia dos animais estava em quê? Defeitos. Defeitos físicos, camões, torto. Como é que se chama? O amputado, doente, anêmico, cheio de sarnas. Um animal cheio de infecção é que estão a trazer no altar. Não, o que mancava, que tinha um olho somente, o outro arrebentado. Tinha uma perna, não. Isso era imundície. Tinha que ser um animal limpo, sem defeito e gordo, sem doença. Não é um anêmico. Um bem nutrido. Ok? A cor não implicava. Vai, os brasileiros, vai ver, estão sempre a falar do quem? Do cordeiro. É carneiro ou cordeiro vermelho? Esse vitelo vermelho. Esses brasileiros são maus. Eu vi nele, eu sorria. Olha, Israel, já prepararam o vitelo vermelho. Isso significa... Todos os anos estão a falar. O vermelho. Sim, existia esse animal que era sacrificado. Sabe? Elias pegou um animal impuro, sem defeito, não doente, nutrido, vitaminado, gordo, saudável. É isso que Paulo fala. Sacrifício não somente vivo, e também perfeito. Isto é, não é um animal morto, mas é um animal vivo, sem defeito, sem pecado. Estão a entender? E o animal era morto no altar, não é fora do altar. Lembre-se quando eu vos falava que o animal tem que morrer. A carne sem fogo não presta. Então, aí o animal era colocado no altar e era fuzilado no altar. Era morto aí no altar. Era assassinado aí no altar. Somente assim que se metia fogo. Depende de que tipo de sacrifício. Há sacrifício que não se tirava nada, nem pele, nem nada, como já falei aqui. E há outros que as suas carnes, o resto é tirar. Esse chamava-se sacrifício pacífico. Ok? Só assim que se metia fogo. Esse fogo é o poder. E a fumaça que saía no fogo é a glória. Quer dizer que o animal, se não morrer, não pode colocar fogo. Não pode meter o animal vivo e lhe meter um fogo. Isso é sacrilégio. E hoje você é um animal. Por isso foste convidado por Jesus Cristo, depois que você o aceitou, a tomar a sua cruz e lhe seguir a cada dia. Quer dizer que, assim como em Israel existia sacrifícios contínuos, de manhã e à tarde, também você vai fazer um sacrifício contínuo todos os dias da sua vida. Esse sacrifício não é somente quando você sentir dor na oração.
também sacrifício. Mas quando você fizeres a vontade de Deus, isso é sacrifício. Quando você deixar de fazer a tua vontade por causa da vontade de Deus, também é sacrifício. As pessoas pensam que o sacrifício é só jejuar e orar. Por isso muitos jejuam e oram, mas porém nunca fazem a vontade de Deus. Esses são aqueles sacrifícios em altares quebrados. Primeiro, o animal é podre, é defeituoso, é morto e altar quebrado. Sacrifícios imundos que não são agradáveis a Deus. E veja, porque o sacrifício foi aceito, Deus respondeu à oração do profeta, que é o fogo que caiu. Então, saibam disso. Depois que vocês vos convertessem do pecado, se na verdade já se converteram, então são convidados a seguir a cada dia o Senhor, com cada um com a sua cruz. E a cada dia você vai morrer. Isto é sacrifício contínuo, mortificação da sua vontade, até o dia da nossa morte. Eu estava a falar aos discípulos que alguém me fez uma pergunta. Apareceu o Paulo aí. Será que é o Paulo Rodolfo? Só tem um Paulo no Brasil, né? O número é brasileiro. Aí no meu telefone só aparece Paulo. No grupo dos pastores. E ele me disse assim, ou ele escreveu assim, e disse que, qual é a pergunta que ele escreveu? Então, esse Savoranola e não sei quem, Jonathan Eduardo, aqueles chamados os heróis da fé. Esse, não sei qual é a pergunta, já esqueci, que esses não, a palavra também tem, não tiveram graça, ou sei lá se ele perguntou se tiveram graça ou não tiveram. E eu respondi, mesmo não entendendo, porque até a palavra graça estava lá, essa coisa é do bem, do computador. Não nasceram de novo. Eu disse, depois que os céus se fecharam, não havia novo nascimento. Só havia graça. Eu disse que a graça... estava escrito, não trouxeram nem garoa. O que tu querias dizer, viu? Ainda bem que retificaste. Eu não entendi. Garoa é que é? É linguagem brasileira. É graça que tu querias dizer? Ok. Ou existe a garoa? Sereno. Ouviu o Baltão? Não fala. Cuidado com a linguagem brasileira. É orvalho. Ouviu? Quando os brasileiros estiverem a falar conosco, aqueles termos, pronto, também, você não vai poder perceber se aqui os da fala do português de Camões, o termo é igual. Pronto, mas já estamos a nos entender. Garoa. As pessoas pensam, eu também pensei que é graça. Eu pensei que o computador é que errou. A graça nunca saiu da terra. A graça se manifestou com Jesus Cristo. E quando Jesus estava na terra, ainda não tinha graça. Eu já vos falei, nos dias de Jesus na carne, era ainda a dispensação da lei, se você não sabia. A graça começa com o sacrifício de Jesus Cristo. E o reino se manifesta com o derramamento do Espírito no dia do Pentecostes. João disse que a lei veio com Moisés e a graça e a verdade por Jesus Cristo. A graça é o perdão que as pessoas não mereciam, mas que alcançaram. E esse perdão é através do sangue. Sem sangue não há purificação dos pecados. E o sangue é de Jesus, em Golgota. Então, quando Jesus deu a sua vida na cruz, a graça se manifestou na terra, esperando somente a manifestação do reino. Alguns dias depois, se manifestou o reino. E os homens agora poderão ser libertos. Veja que os dias que seguiram,
onde a graça já estava entre eles, mas porque não havia o reino, não havia libertação. A mesma coisa aconteceu com os primeiros homens, ou então os homens depois, antes do dilúvio. Quando Adão e Eva foram criados, eles tinham o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ou então o homem, foi feito para ser a morada de Deus. Logo que ele os fez, os deu o seu Espírito. Eu não estou a falar o fogo que ele soprou para serem almas viventes. O Espírito Santo mesmo. Por isso andavam na obediência, adoravam. Só quem tem o Espírito Santo é que pode fazer uma adoração perfeita. Porque, por causa do Espírito Santo, ele é guiado na verdade. E quando ele peca, é convencido no pecado. Quer através de palavras, como com repreensão, açoites, para que ele volte no caminho. Então, sem o Espírito Santo, como é que é? Então, quando o casal pecou, eles perderam o Espírito Santo. Por isso, quando perderam o Espírito Santo, a primeira coisa que Deus fez é que eles expulsaram do reino. Paraíso representava o reino. Fora do paraíso representava o mundo. Mas como no mundo não existia homens, então não havia pecado. Porque não existiam homens pecadores. Era um mundo puro. E o paraíso era mais ou menos a capital do reino. Eles expulsaram aí para irem sofrer. Tudo retardou. Tudo voltou a estaca zero. E também impedidos a irem no caminho do quê? Da árvore da vida. Que é a palavra de Deus. Viva. Ok? Foram expulsos. Perderam os benefícios. Mas vê que o Espírito continuava na terra. Não neles, mas na terra. Estão a entender? Só mais tarde, quando houve o acentuar dos pecados através da profanação daquela semente aí que já falamos aqui outro dia, dos filhos de Deus vieram se misturar com os filhos dos homens e o pecado cresceu de tal maneira. Deus disse assim, que o meu espírito já não pode suportar mais nem contender com o homem, pois também ele é carne. E retirou o seu espírito, não nos homens, porque ninguém tinha. Da terra, isto é, o espírito teria voltado onde tinha saído. Que é no céu. Voltou a voltar no dia do Pentecoste. No tempo da lei, houveram homens que tinham o Espírito de Deus. Houveram. Mas o Espírito não tinha descido na terra. A partir do céu, usava as pessoas. Porque ele é Deus. A sua omnipresença. Como os profetas. Tinham o Espírito Santo. Não penso que o Espírito tenha descido. A partir de lá, como Jesus não está aqui. Jesus está no céu. Mas ele, como é onipresente, se manifesta aqui. Ele está sentado no trono. Mas você vai lhe ver andar aqui. Não é que se você ir no céu, eu te encontrei lá na terra, como é que estás aqui? Vai te falar, eu sou Deus. Aquele que está sentado no trono é esse que está a dizer no pecador, arrependa-te. Assim foi o Espírito. Mas no dia do Pentecoste, não se manifestou na terra, habitando no céu. Saiu do céu e veio na terra, se manifestando no céu. O mesmo Espírito que desceu aqui no céu ia lhe encontrar. Se você lhe perguntar, estás aonde? E ele vai falar, estou no céu ou estou na terra? Não, mas calma aí. Me fala na linguagem humana. Vai te falar, estou na terra. Na linguagem humana, estou na terra. Ok? Por isso, ele falou, o filho do homem que está no seio do Pai. Ele estava aqui, mas estava a dizer que estava no céu. Bom, isso é outra coisa. Mas que o Espírito, quando Deus retirou da terra, depois veio o quê? A catástrofe. O caos. E só voltou no dia do Pentecoste. E veio possuir os homens. Não mais uma classe de pessoas. E se cumpriu a palavra de Deus. Toda carne que invocasse o nome do Senhor poderia receber o Espírito. Mas invocarem que é verdade. Qual é essa invocação? Que eu acabei de falar aqui no princípio. Por isso, há 1700 anos,
Os céus tinham se fechado. O Espírito não voltou. E a graça, não, a graça só vai terminar quando terminar o tempo dos gentios. Aliás, tempo dos gentios não. Quando terminar o reino. Quando o reino, quando o Espírito, eles subirem. Então, não haverá graça, nem Espírito, nem reino. Como aconteceu antes do dilúvio. Ele tinha ido embora. Então, apesar dos céus terem se fechado por causa da corrupção, o Espírito continuava na terra. E quando o Espírito está na terra, sem o reino, céus abertos significa reino. Entenderam? Quando o reino de Deus se manifesta na terra, depende da porção do reino. Se manifestar 30 medidas, então tem um céu aberto. Se manifestar 60, tem 2 céus abertos. Se manifestar 100, tem os 3 céus abertos. E vocês não sei se já entenderam isso. Por que se Jesus dominou, foi até o terceiro céu e só receberam uma porção do primeiro céu? Quero ver a resposta? É o que eu estou a passar agora. Quem já entendeu? Viu? Para que o segundo céu caia a chuva, não é o segundo céu, nem 7, mas é 8. Tem que ser 6 horas. Porque eu clamei muito, queria saber o porquê que depois de 7 não caiu chuva. E ele veio até mim e me disse: quem é que te disse que as 3 horas são suficientes para encandear a lua? Isso não é matar bicho, é almoço, é meio-dia. Eu falei: não tem problema não. Voltou, agarra essa, meu filho. Não tem problema não. Viu? O inimigo queria nos frustrar. Ainda bem que eu não me frustro e vocês também sendo guiados por mim, hein? Não se frustraram. Por isso, Jesus dominando um quarto do terceiro céu, ainda assim, a manifestação de Deus só foi de 30 medidas. E por isso só durou 300 anos. E não pense que a igreja foi covarde. E não pense que os irmãos foram covardes. Não. Bom, humanamente falando, vamos falar isso. É o tempo da duração que teria terminado. Quem olha para Moisés vê que Moisés fracassou. Moisés não fracassou. Humanamente falando, fracassou. Mas no céu, não. Por que Moisés não fracassou? Moisés não tinha a missão de trazer o reino. Como é que ele deveria dominar a 12ª estrela? Se ele dominasse a 12ª estrela, abriria o primeiro céu. E ao abrir o primeiro céu, é reino. Então, as promessas que Deus deu que o reino se manifestaria depois. Tinha que ter primeiro um ensaio, que era simbólico, a sombra, depois ele viria o reino. Por isso, João Elias terminou até aí. Aliás, Moisés terminou até aí. Por isso, a 12ª estrela sujeitou Moisés, matou Moisés. Não porque Moisés fracassou. Agora, tinha que haver um motivo como se fosse fracasso. Ouviram? E assim, só um foi escolhido, já estava determinado, que poderia trazer o reino, que é o Emanuel. E o segundo sou eu. Porque esse céu que se abriu, também fecharam. A corrupção da igreja levou, quando a igreja se corrompe aqui, então os demônios voltam a fechar os céus. E o Espírito não voltou. Continuou na terra. E esse mesmo Espírito continuou na terra. Por isso foi usando pessoas. Ouviu? Mas fora. Porque para que ele habitasse nas pessoas, depois que ele está na terra, não no céu, a pessoa tinha que ser liberto. E para a pessoa ser liberto, tinha que ser no reino. Você não vê que
Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo que estava na terra. Mas como não havia reino, seus discípulos não foram libertos. A libertação só acontece no reino. E o reino é os céus abertos. Ou 30, ou 60, ou 100. Assim como o 60 dá trabalho, está a dar trabalho, deu trabalho para Manuel e está a dar a mim, também os 100 vão dar trabalho. A mesma coisa vai se repetir no 100. Que depois de sujeitar a 10ª dimensão, ainda assim não vai haver de chuva do terceiro céu. Por isso teremos que enfrentar. A única diferença é o tempo lá é curto, né? Aqui é o tempo, aqui é direto. 2 anos. Estão a entender? Então o Espírito Santo continuou na terra. A graça também, idem. E é essa graça que as pessoas foram usadas pelo Espírito de Deus, mesmo sem nascerem de novo. E essas pessoas que se esforçaram não foram no inferno. Estão à espera. Ouviu? Os que se esforçaram sem nascer de novo estão no inferno. Na parte que se chama Vale da Sombra, não no inferno da condenação. Esses estão à espera. Por isso, a história vai se repetir. Assim como Jesus foi libertar um povo no vale, eu também irei libertar um povo no vale. Que coisa linda. Digo amém. Digo glória a Deus. Por isso, a mortificação é muito importante. Porque se você largar a cruz, largas o caminho. E se largas o caminho, sai do reino. E se sai do reino, és outra vez preso, capturado pelo inimigo. Perdeu a salvação. Mas com a tua cruz, carregando ela e a cada dia seguindo o Senhor, mortificando a sua vontade. E aos humanos, a mortificação é constante, não tem limite. É isso que muitos queriam saber, que eu ouvi falar aqui. Não tem limites para a mortificação. Enquanto viver, não há um período que você vai chegar e dizer, não, já está consumado. Vivendo, não. Enquanto viveres, não está consumado, não. Aí Paulo, quando diz, já estou crucificado, a vida que me resta não tinha alcançado a plenitude da mortificação. Isso é uma dimensão. Tem que chegar lá. Você não chegou lá, vai alcançar como? Mas como Paulo caminhou muito, correu muito, então enquanto mais você vai caminhando, você vai sentindo os efeitos da pureza, da santificação, ou então da mortificação. E Paulo começou a sentir a diferença em si mesmo. Começou a sentir que o esforço que ele fazia para andar com Jesus já era inferior em relação no passado. Ele próprio fala isso. Quando quero fazer o bem, não consigo. O mal que eu não desejo é o que eu faço. Mas chegou o momento, conseguiu superar. Porque estava indo mais depressa. Estava mais próximo de Deus. E assim, começou a experimentar, aleluia, a perfeição. Senão, a mortificação é esse que aconteceu em Jesus. Mas como todos não vão ter o mesmo processo de Jesus Cristo sendo crucificados, é no dia da nossa morte, amém. Ouviram? Quando você terminar o teu, ou então a tua caminhada aqui na Terra, por isso o que vai acontecer é você ser transformado, ou então ser trasladado, você passar deste mundo para o outro. O que vai acontecer é que você vai largar essa carcaça para tomar, antes de tomar, claro, para entrar no mundo do espírito com a sua alma, esperando tomar o seu corpo, não mais a carcaça, mas a carcaça transformada. Estão a entender? É esse o processo. E não pense que Paulo, quando disse que já estou crucificado, já carrego no meu corpo as marcas de Cristo, repousou. Capturado. Largou a cruz. Capturado. Continuou seguindo. Aliás, estamos a ver aquele que falou quando era jovem, ou mais ou menos jovem, já estou crucificado, agora velho, está a dizer que eu combati um bom combate, guardei a fé.
terminei a missão. Isto é, não tinha parado de fazer o quê? A vontade de Deus. Não tinha desistido, não tinha parado de sacrificar a sua vontade determinante da palavra de Deus. Agora escreve a última carta ao seu discípulo, dizendo que já me foi revelado que o tempo da minha partida chegou e já irei embora. Então, não te esqueças, rapaz, eu fiz um bom combate, eu terminei a minha missão, eu cumpri os desígnios de Deus na terra, a minha vocação, agora a coroa está a ser preparada, que eu vou receber não somente a mim e todos que amarem a vinda de Jesus. Que é isso, amar a vinda de Jesus? Hã? Os que amarem a vinda de Jesus. Os que amam a vinda de Jesus estão seguindo Jesus, porque eles creem que Jesus voltará. E ele sabe que quando ele voltar, se ele te encontrar, hã? Não no seu aposento que ele te determinou, vai se perder, como o pai da família que vai longe e volta, e antes de ir, assalariou, então, que deixou seus servos, cada um no seu aposento, seu trabalho. Quando ele vier, aquele servo que ele encontrar, fazendo como ele tinha determinado, esse vai ser chamado como um servo bom e fiel. Mas aquele que espancar os seus conservos e não sei o que comer com estimulantes e achar que o meu Senhor vai demorar, depois vou me converter, depois vou mudar, quando assustar, chegou. E não mudou. Ok? Então, são esses que amam a vinda de Jesus, que continuam esperando Jesus, dia e noite, isto é, carregando a cruz a cada dia e seguindo a Jesus. São os que amam a sua vinda. Também se vão receber a mesma coroa que Paulo recebeu, mas que o reino de Deus teria desaparecido na terra. As pessoas não sabem isso. Infelizmente, como é que é? Uma serpente poderia gerar, senão uma serpente. Agora, houve graça, a graça continuou, os humanos continuaram a ser advertidos, houve graça, infelizmente, céus fechados. Quando os céus se fecham, aqui é um caos, o pecado, por isso o pecado se multiplicou, a igreja é um lugar de entretenimento. Quando Luther saiu da igreja católica, em nenhum momento aplicou a pureza ou santidade. Veio aplicar como não há santidade nem conversão sem o Espírito Santo. Hã? Mas o Espírito estava aqui na Terra, mas não encontrou disposição. Como é que o Espírito vai entrar em um que não está liberto? Isso é a libertação no reino. E o reino tinha sido tomado. No lugar do reino, colocaram lá o reino dele. Entenderam? Ainda por cima de abuso, no nível superior à igreja. Da GESA. E assim que a humanidade teve, estava a esperar, se vocês não sabiam. Quem é esse que está mandando mensagem aí no grupo aí? Entra no grupo, para de mandar mensagem aí. Em vez de vir aqui para ver as lives, tá a desfrutar. Veja só, alguém está a desfrutar aí do que daqueles ensinamentos que eu deixei. Tem que vir aqui. Há uns que não têm recarga, mas para o meu telefone, quando entra a mensagem no grupo, apaga aí, a imagem desaparece, ou então ele tapa um tal de Tio. Será que é o Teófilo esse? Um Tio. A humanidade teve que esperar. Deus sabia. Por isso, quando Pedro falou, convinha que os seus acontecem. Pedro sabia que os seus, talvez não entendeu, mas o Espírito lhe usou que os seus poderão se fechar outra vez. Já lhe avisaste? Ele está a continuar a mandar mensagens. Pá. Vou tirar o grupo dos ministros aí, nesse telefone, e pôr no outro. Feito isso. Hã? Os céus outra vez se fecharam, como no princípio. A única diferença, o Espírito e a graça continuaram. Lhe avisem aí, entra lá no grupo, Gaspar. Qualquer um. Está sempre insistir aí a meter os corações.
Não, é no grupo dos ministros. Qual não é? Eu estou a ver aqui, o meu telefone é chique. Ele não está escrevendo Mestre, nada. Só está a meter coração só. perdão, mestre. É Aham. que essas reações só aparecem no mestre, por isso que nós estamos a dar conta. O Diego, por exemplo, não mandou meter o coração agora. Está aí, está aqui na live o Diego. O Anderson. Ou esses são antigas que é? Hã? Confirma. Diego, Anderson. Estão aí. Fala para não reagir. É isso que eu falei. Não estão a escrever nada. Está aí o Rodolfo. Mas disse para não escrever nada, por favor. Sim. Se não querem ficar aqui, o Diego brasileiro também tem problema de recarga. Hã? Não. Qual é as reações aqui do Zoom? Não tem nada. Eu que estou te falando. Você não sabe como o telefone. Estou a ver aí no grupo dos ministros, onde eles estão a reagir. O problema é que esses mensagens ao caírem, está a ver? Não somente a fazer barulho, ocupa todo o quê, depois sai, volta. Senão é normal que eles fiquem aí a comentar. Então, pronto. A mensagem fica para amanhã. Tudo coopera para o bem, né? O problema não é só silenciar. A mensagem aparece aí no ecrã do telefone. Talvez impedir para que as notificações não apareçam aqui. Ah, isso também pode fazer. Tá bom. Vai ter continuação amanhã. Aleluia. Amanhã tem continuação, tá? Amanhã é sexta-feira. Vamos falar agora de outro assunto agora. Bendito seja o nome do Rei Jesus. Digo amém. Tens que andar no Espírito. Entender os sinais. Eu, pelo menos, sou muito ativo. Ah, consigo compreender tudo à minha volta. Tem que, aparentemente, parece ser ruim. Só mais tarde compreenderás. Pode ser que alguém está a morrer aí. E eu precisava vir salvar essa pessoa. Tem alguém que está morrendo aí? Não consegue respirar? Não está aguentando mais? Tinha quantas pessoas na live? 900 e quantos? Agora, não ataquem essas pessoas que mandaram a mensagem. Eles também não sabiam. Aliás, não cometeram nenhum delito. Você que chegou mais tarde. No princípio, eu falei que aquele casal aí do Saurimo, a esposa mandou uma mensagem aí na minha esposa. Dizer que estão a ser atacados com mensagens anônimas. Estão a ser acusados como aqueles aqui são os culpados, os promotores de fechar a igreja. Não façam isso. Já falei aos que estiveram aqui desde a primeira hora. Que são as guerras do Marcelino. Tem que entender isso no espírito. Isso não é na carne, não. Você não está a ver como são minhas guerras. Nem sequer fui para lá ou mandei alguém lá para ir ter com eles. Fica assim. Não se procura bode expiatório.
Não, não façam isso, tá? As minhas guerras só são minhas, não. Deixa comigo. Não sejam Pedros, não, que querem resolver com a espada. Eu preciso beber esse cálice que o meu pai preparou para mim. Não há glória que se manifesta sem um preço. Esse é o preço que estamos a pagar para a próxima glória. Digo amém. Tudo no espírito. Aquilo que para o bem da igreja vocês estão a considerar como coisa ruim. Só os carnais é que reagem assim. Hã? Isso é para o bem da igreja. Isso não é novo, pô. Eu sempre vos preparei que as tribulações vão produzir um peso eterno da glória de Deus muito excelente. Vocês andam a pensar só. São semelhantes ao que os religiosos, né? Os religiosos pregam o carvalho, a cruz, pregam hã? Exemplos da Bíblia, como de Daniel na cova dos leões. Só a unção. Falsa unção. Hã? Pregam Sadraque, Mesaque e Abidinego. Parece que eles podem. Quando vem a prova de Sadraque, Mesaque e Abidinego, fogem. Então são mentirosos. Nós o que pregamos é o que somos. Pregamos que a prova da nossa fé vai produzir um peso bem grande. Não somente grande, também eterna. Para que murmurar por causa do quê? Procurar culpados. Agora, nós sabemos todos aqueles que são usados para o nosso bem, se nos afligiram, serão afligidos. Se nos fizeram um favor, vão alcançar o favor também. Você que entrou agora, se ouvires alguém que está a fazer isso, lhe repreenda. Também se não aparece, né? Nunca vão mostrar a cara. E duvido também que seja alguém da igreja. Ok, dona. Já teria sonhado numa sala, todos os servos, e que o pai era o maestro. E o pai disse que haveríamos de passar por testes, provas. Já contei aqui. Né? Ele respondeu a pergunta que eu tinha feito no princípio. Quem é que teve uma experiência e viu esses dias, esses ataques aí? Muita gente está a pedir aí no off. Fiquem quietos agora, já vou ministrar. Alguém está doente entre vocês? Depois voltamos a conversar. Quem é que está doente? Não é intercessão. Opa, pessoal, primeiro, você que fosse esconder aí no off para fazer pedido, vem aqui, volta aqui. Meu marido está expulsando o meu filho de casa. Está a expulsar por quê? Hum? Acho que eu vou mandar a palavra sem saber. Você cometeu um crime grave, você está vindo interceder aqui. Hã? Tem pais que levam os seus filhos mesmo na cadeia. Vai lhe entregar. Mas mulheres não aceitam. Mulher, mãe, eu duvido. O que aconteceu aí, ó? Obreira de Omar. Termina. Como você não estás doente? Estás com dores de ossos? Não estou doente, pai. Só dor nos ossos. Não precisa escrever isso tudo, ó, Elida. Fala só dor nos ossos agora. Não está... Dor nos ossos, saia. Se Sola disse que eu tiro fora. Sim, é mesmo assim. Eu estou a proteger o criminoso. Quero saber, pode ser que não é crime. Ele suspeita que está a fumar. Suspeita. Tem quantos anos ele? A menor de idade não pode expulsar, tá? Se tem 18 anos, deixa eu expulsar para ir trabalhar.
Não, não vou fazer isso por causa de você. Demônio da expulsão, sai! Ajudamos a irmã. O pai está suspeitando que o filho está fumando liamba. Seja liberto da liamba. A irmã, em vez de pedir para libertar o que é o filho da liamba, só está intercedendo para não sair de cá. Coração das mães. Fiz as duas coisas, tá? Todos vocês que estão a fazer pedido, recebam em nome de Jesus. Recebam a cura. Recebam a libertação. Recebam a restauração. Recebam a bênção do Evangelho. O meu Deus abre portas aonde não tem portas. O meu Deus vos conceda marcha como a corça, corre, ou recebam, ou recebam. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Recebam. Quem estava na cama pode se levantar, faz o que você não conseguia fazer. Aleluia.